Rapaziada, demorou, né? Aquela tragédia que a gente tava aí já falando há um bom tempo, principalmente depois do segundo jogo do Campeonato Paraense, aconteceu, né? E o Remo iria perder uma hora ou outra. Isso aí é fato, tá? Não tem como ganhar todos os jogos na temporada, quem dera. Só que tem um detalhe, não é você ter perdido o jogo, é a maneira de como você perdeu o jogo. Com três falhas do goleiro, né? Aliás, era para ter sido 4-2 porque o cara perdeu o gol debaixo da trave da Tuna. Um atacante que tá sem confiança nenhuma, com medo. Cara de 35 anos que recebe 100 mil reais por mês, com medo de bater um pênalti. Bater o pênalti com medo. Bater pênalti com medo, irmão. Vai consagrar o goleiro sempre. Um técnico perdido dentro de campo. Perdido. O Catalá tá perdido. Não sabe o que tá fazendo. E, assim, eu vou dar um conselho aqui para vocês da diretoria. Chamem ele e conversem com ele. Reúnam a comissão técnica do Clube do Remo e conversem com o Catalá. Isso que ele tá fazendo aí é loucura que só existe na cabeça dele. Não existe time de futebol que não tenha meio campo. Não existe. Até os times de pelada, eles precisam ter um meio campo. Para ter, até mesmo naturalmente, o que eu vou falar aqui é óbvio. A transição da defesa para o ataque. O Remo não tem isso hoje. O Remo não troca passes no meio campo porque não tem volantes. O Pavani, que é meia de criação, ele põe um cara para jogar de segundo volante. Aí no segundo tempo, ele tira o melhor jogador do time, o Felipinho, para colocar o Kelvin. Essa aberração aí. Isso é uma aberração de jogador. Você que tá aqui, né, que é amante de jogador, e assim, hoje eu não vou gravar live por dois motivos. Primeiro, não tô com vontade nenhuma de gravar live. Vontade nenhuma. E segundo, amanhã eu tenho uma viagem a trabalho, óbvio, né? Não tenho nem grana pra gastar com viagem mesmo. Então amanhã eu vou viajar a trabalho e eu precisar acordar um pouco mais cedo. É por isso que eu tô gravando o vídeo aqui agora, tá? Você que é amante aí de jogador, de treinador, né? Que o Catalá tem que ter mais tempo, porque é cedo demais pra criticar ele, pra cobrar ele. Eu vou te falar uma coisa aqui, apenas uma. Reflita na sua atitude como torcedor. Reflita nisso. Porque 2022 você falou a mesma coisa e deu merda. O Remo não chegou nem no quadrangular final. 2023 você falava a mesma coisa e não precisa nem falar, né? E 2024 já começa a ter um rumo também. O Remo tem um time ruim, Wene? Não. O goleiro do Remo foi mal hoje, Wene. É um péssimo goleiro. Eu não acho o Marcelo Rangel um péssimo goleiro e nem acho que ele é um goleiro do nível do Vinícius. Calma. Isso não quer dizer que eu tô pedindo o Vinícius no gol do Remo. Até porque você que reclamava dele, que chamava ele de frangueiro, que o tempo dele acabou, e eu concordo, eu não vou mudar de opinião sobre isso, para mim o tempo do Vinícius acabou. Você não vai encontrar nunca mais, pode até encontrar em outra ocasião, em algum outro momento, um goleiro como o Vinícius. Nunca mais. Então quem teve o privilégio de ver o Vinícius agarrando no alto nível, teve o privilégio. Outra situação também, tá? A postura dos caras que são os mais, como é que eu posso dizer, experientes, né? O Ítalo, um covarde, medroso, né? Jogador covarde, medroso, vai peidar na hora H. Essa que é a verdade. E foi o que aconteceu hoje. Foi o que aconteceu hoje. O Camilo, a responsabilidade que ele teve e a cara que ele teve para falar nas derrotas, é isso que eu espero de um líder. Não é só falar nas vitórias, também na derrota. Ele falou que é inadmissível o Remo tomar 3 gols. É inadmissível mesmo, mesmo sendo pra Tuna, mesmo sendo um adversário que historicamente sempre foi uma pedra no sapato do Remo. E eu falei pra vocês, a Tuna, e falei aqui um tempo atrás, a Tuna pra mim é um adversário mais complicado de ser jogado que a Mucura. A Mucura porque é um clássico mais pegado ali, mas a Tuna sempre apronta contra o clube do Remo, sempre. E hoje não foi diferente, 3-2, jogou melhor na minha opinião. A Tuna jogou melhor que o clube do Remo. Por quê? Porque era um time organizado. O Remo não era. Aliás, o Remo não é um time organizado.
Ganhou o time de várzea do Canaã de 5-0. Teve uma dificuldade imensa contra o Lanterna hoje do campeonato, que é o Castanhal. Teve uma outra dificuldade imensa contra o rival. E a gente poderia até mesmo relevar, né? Porque era um clássico. E hoje, mais uma vez, teve a mesma postura, porque é um time mal treinado. O Remo hoje é um time mal treinado. E a culpa é do Catalá. Essa derrota hoje, posso colocar na conta do Marcelo Rangel? Talvez 40% na conta do Marcelo Rangel. Mas para mim o principal culpado é o Catalá. E mais uma vez aqui eu vou aconselhar a diretoria do Clube do Remo. Mais uma vez. A minha vontade é vir aqui descer além de vocês. Mas eu não vejo necessidade disso. Sinceramente, não vejo. Ainda está no começo da temporada. Mas o Catalá precisa começar a ser cobrado. Para ontem. Principalmente a cobrança de um time que tenha meio campo. Não significa. Duas coisas também no futebol, antes da gente ir para nossas análises. Um time com 3 zagueiros não significa que é um time defensivo. Um time com 5 atacantes não significa que é um time ofensivo. Tudo vai depender da organização do time dentro de campo. E o time do Remo não é organizado dentro de campo. O time do Remo é uma farândola, é um catado dentro de campo. E hoje teve a sua primeira derrota, primeiro revés. E, Catalá, nas nossas análises aí eu tenho um recado para você, mas reveja mais uma vez, eu vou falar mais uma vez o que eu disse no pós-jogo do Repá. Reveja os seus conceitos. Se você quer permanecer como treinador do Clube do Remo, essa formação não dá. Essa formação aí, você vai conseguir tomar uma porrada de gols como foi hoje e não vai conseguir criar nada. E para fazer gols, vai ter que depender da individualidade dos jogadores. E eu não sei até que ponto esses jogadores vão se sobressair individualmente. Vamos lá para nossas análises. Antes disso, né? Lembrando aí, tá? A gente vai ter o carnaval aí. Então, se você não segue a ESA aí, né? Parceira aí do meu amigo Guga. Então, vai lá na ESA no Instagram, acompanhe aí, né? Se você gosta do carnaval, privilegie o Carnaval de Belém, que é muito bem organizado. É um evento muito bem organizado e você pode aí também privilegiar aí. Segue lá a página ESA também, tá? E acompanhe o carnaval. Também esse vídeo aqui, ele é patrocinado aí, tá? Pela Clínica Dr. Francisco de Assis, né? Se você ainda não foi lá ainda, vá lá. Se você está querendo consultar o seu pet, fazer um tratamento nele, né? Um preço especial. Clínica Dr. Francisco de Assis. Telefone está aí na tela para vocês. Fica agora com a vinheta do canal. Bom, galera, é o seguinte, o Marcelo Rangel não tá 0, né? Falhou nos 3 gols. Hoje, infelizmente, não era o dia dele. Foi uma partida horrível, horrorosa, né? Saiu mal do gol. Toda a bola cruzada na área do Remo, não Deus nos acuda, então tá 0. O Vidal, na minha opinião, apesar dele ter falhado no gol ali, no terceiro gol do Clube do Remo, né? Que ele não conseguiu dar o bote lá. Ele não fez uma má partida, na minha opinião. O Vidal não fez uma má partida, mas perdeu. Nota 4. Ícaro, né? Eu não tenho confiança nenhuma no Ícaro. Eu não tenho confiança. O cara cruza uma bola no primeiro pau e ele não sobe. Ele fica parado. Observe o lance do primeiro gol. Ele fica parado olhando o Dedé cabecear a bola sozinho. Nota 0, Ícaro. 0.
Líder, pra mim foi o menos pior da defesa, na minha opinião. E é um cara muito técnico, né? Mas precisa de um zagueiro mais rápido e mais inteligente para jogar ao lado dele. Nota 2. Raimar fez um bom primeiro tempo, na minha opinião. Talvez o único que se salvou no primeiro tempo. No segundo tempo caiu de rendimento, né? Até pela questão física. Então pro Raimar aí uma nota 2, 3. Daniel, aliás, a galera do meio campo, gente, assim, jogou mal, né? O Daniel jogou mal, o Pavani jogou mal. O Jadson, que eu não sei qual era a posição dele, se ele era o meio armador, se ele era o ponta, se ele era o volante. Eu sinceramente não sei, tá? Mas eu vou classificar ele como meia nesse time do Remo, até porque o Remo jogou com o Marco Antônio de um lado, jogou com o Felipinho do outro e jogou com o Pipoqueiro, né? A princípio, Pipoqueiro, a princípio, tá? Do Ítalo. Então, Daniel, nota 2. Pavani, nota 2, né? Jadson fez o gol, por isso ficar com uma nota boa, nota alta. Eu não acho que ele fez uma má partida, não. Não acho que o Jadson fez uma má partida. Felipinho, pra mim, foi o melhor do time do Remo, nota 9. Ele foi um salseiro do caramba ali, né? Não sentiu o peso do jogo. Na minha opinião, ali, ele tem que ser o ponta direita desse time do Remo, né? E aí o Catalá precisa rever isso. E não sei se o Catalá vai conseguir, vai ter capacidade pra rever isso. Então, pro Felipinho, nota 9. Ítalo, é o seguinte, cara. Eu queria chegar em você até mesmo para te dar um recado aqui de amigo. Eu acompanho futebol desde o meu. Eu já falei para você isso aqui várias vezes, né? Acompanho o meu futebol, acompanho futebol desde os meus 7 anos de idade. Todas as vezes que eu vi, né, ou boa parte das vezes que eu vi um jogador pegar a bola para bater o pênalti e virar as costas pro goleiro, ele perdeu o pênalti. Isso demonstra uma falta de confiança e demonstra que você está com medo. Você não está concentrado. O Ítalo não estava concentrado. Bateu um pênalti de maneira horrível, displicente, sem vontade, no meio do gol, perdeu o pênalti. E logo em seguida, né, pouco tempo depois, o Remo toma o terceiro gol, o gol da vitória da turma. Ítalo, você não está bem. Eu reconheço que você não está bem, principalmente pelo esquema tático do treinador, que não te favorece, mas você também não está fazendo jus a elogios ou a passação de pano. O pênalti que você bateu hoje foi um pênalti ridículo. Você ganha 100 mil reais por mês, ou aproximadamente isso, e você é uma das referências desse time do Remo. Se você estiver mal, boa parte do time também não estará bem. Nota 0. Absolutamente 0. Aí entrou o Camilo, né? Eu acho que deu uma boa dinâmica ali no meio campo, mas o time do Remo, o cara tira eu entendo isso, né, cara? O cara tirou o Felipinho, botou o Ribamar, recuou o Ítalo, aí depois colocou o Curuá, né, o Renato Alves, que era para ele ter feito isso no intervalo, colocou o Curuá e o Renato Alves, e colocou essa aberração chamada Kelvin, né. Mas falando do Camilo, o Camilo, na minha opinião, tá, não fez uma má partida, não entrou mal no jogo, chamou a responsabilidade, só porque ele chamou a responsabilidade, nota 6. Aberração Kelvin, né, que é mais um achado. Achado. O cara se atrapalha sozinho com a bola. Sozinho. Ele pisa em cima da bola, tropeça, erra passe, demora um tempão pra tocar a bola, só toca quando tá perdendo, né, a bola. Então, assim, nota 0. Nota 0. Mais uma aberração aí. Todo ano tem uma aberração, né, cara? Todo ano chega uma aberração no Remo, né? Impressionante. O Remo não pode passar presidente e mudar presidente. É a mesma coisa, cara. Todo ano os caras querem apostar nesse tipo de jogador que a gente sabe que não dá certo, mano. Todo ano. Entrou o Ribamar, que pra mim não entrou mal no jogo. Aliás, eu até gostei da postura do Ribamar. Ele se entregou. Aquilo que eu falei pra vocês. Ele não é um craque. O Ribamar não é um craque, não é um cara que vai resolver jogos pra gente. Mas ele é um cara muito raçudo, cara. Ele lembra muito o Val Barreto, muito. Até na questão física também. E sofreu pênalti, né? Então pro Ribamar aí uma nota 7. Entrou em campo também o Renato Alves, né? E também o Curuá. Renato Alves e Curuá, eles conseguiram dar uma dinâmica pro meio campo do Remo, mas o time já tava todo bagunçado. O treinador substitui ponta pro centroavante, aí pega o centroavante e recua pra meia, e pega o ponta e coloca como de segundo volante. Eu nem sabia, né? Você nem sabe. O time é tão bagunçado, taticamente, que você nem sabe qual a posição dos jogadores. Eu nem sei até agora qual a posição que o Jadson jogou. Eu não sei. Mais uma vez, Catalá. Mais uma vez. Quem avisa, amigo é. Se você continuar
com essa teimosia, nessa formação, com 200 atacantes e ninguém no meio campo, você não dura até a reta final do Parazão. E mais uma vez dando minha opinião aqui, tá? Para o meu técnico mais indicado, caso o Catalá não permaneça no time do Remo, eu tô falando isso aqui já, tá? Porque a gente sabe que o futebol ele é resultado e a corda já tá começando a chegar no pescoço do Catalá e o torcedor do Remo já perdeu a paciência. Hoje já vaiou o Ítalo, já vaiou o Marcelo Rangel, com razão, que os dois foram um dos piores, os piores do time aí, na minha opinião, os dois piores. Mas se o Catalá não permanecer, o único cara capaz de fazer, do jeito que o Remo tem, a qualidade que o Remo tem, principalmente nas pontas, fazer esse time jogar, chama-se Paulo Bonamigo. Traz o velho. Ah, mas o Eduardo Batista, o N, é um grande treinador, foi campeão da Copa Verde. Eu não acho que seja momento para o Eduardo Batista. O Remo tem que entregar resultados, principalmente jogar com vontade, com intensidade, igual como aconteceu em 2020, quando o Remo entregava resultados, mas não entregava um bom futebol. O Bonamigo veio, o Remo começou a entregar resultados e começou também a entregar um bom futebol. E com as peças que ele, né, teria à disposição hoje, principalmente os pontas, como ele gosta de jogar com 2 pontas ali velozes e um centroavante, um bom centroavante, porque por mais que tenha perdido o pênalti hoje, eu não acho o Ítalo um cara ruim, eu não acho, mas hoje, se a gente perdeu, boa parte da derrota também está na conta dele. Na minha opinião, a melhor opção de treinador pro clube do Remo hoje, caso o Catalá saia, né, ou caso o Catalá não aguente, ou fique inventando aí, fique com essa mania dele de querer inventar, de querer ser inventor de futebol, é o Paulo Bonamigo. Mas deixa aí sua opinião, quero muito saber ela, tá? Se você querer me ver puto aqui, extremamente estressado e tal, ainda não é tempo para isso, mas a minha paciência com o Catalá, principalmente com essa formação, já está praticamente esgotada. Deixa aí seu comentário, quero muito saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.